Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Sabe aquele tipo de moça que você olha e já sai imaginando que ela podia ser a sua namorada? Então, eu vivia assim, imaginando nós dois juntos. Eu trabalhava na pizzaria do pai da Laura, então quase todos os dias a gente se encontrava, conversava e ali foi surgindo uma amizade, pelo menos da parte dela, porque eu estava completamente apaixonado. De tanto conversarmos, acabamos nos tornando dois bons amigos. Aquela amizade que um conta tudo para o outro, sabe? Mas o ruim de se tornar amigo da pessoa que você gosta é que você acaba sabendo de coisas que não gostaria de saber. Passado um tempo, Laura veio me contar que estava apaixonada pelo seu professor. Um rapaz separado com um pouco mais de 45 anos. E Laura tinha certeza que estava sendo correspondida. Afinal, eles estavam saindo e se curtindo. E a cara de felicidade dela chegava a me deixar com raiva. Mas eu me continha. Falei apenas para ela não ir com tanta pressa e deixar as coisas acontecerem naturalmente. Depois de alguns meses, por mais que ela tentasse disfarçar, eu comecei a notar uma certa diferença no comportamento dela. Até porque Laura era alegre, divertida, sempre tinha um sorriso no rosto quando ia atender algum cliente. E de uma hora para outra, do nada, ela ficou mais calada, distraída, distante, com um ar de desconfiado, sabe? Que até seus pais perceberam que alguma coisa estava diferente. Mas o seu Vicenzo preferiu vir perguntar para mim se eu estava sabendo de alguma coisa, porque eu era o único amigo mais próximo. Mas eu não podia falar que ela estava saindo com o professor. Afinal, era um assunto de amigo e eu não podia prejudicar a minha amiga. Então eu disse que não sabia de nada. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha e só sosseguei quando descobri a verdade. Insisti tanto, mas tanto, que Laura acabou se abrindo comigo. Primeiro, ela chorou muito. Depois ficou quieta, em silêncio, e quando havia se acalmado, começou a me contar o que estava acontecendo. Laura estava grávida. Isto mesmo, grávida. E o professor disse que estava reatando o relacionamento com a ex-mulher e que não podia assumir a criança e muito menos ela. Como assim? Eu explodi. Que tipo de homem é esse que faz uma coisa dessas, Laura? Ela pediu para que eu me acalmasse, porque daquele jeito eu não estava ajudando em nada. Então ficamos ali, nós dois, pensando no que fazer. E o maior medo dela era contar para os pais.
principalmente para o pai, porque ele era um homem muito rígido e não ia aceitar aquela situação. Ela ficava de um lado para o outro, repetindo a mesma frase: meu pai vai me matar e capaz de me colocar para fora de casa. Ela repetia e repetia, até que eu falei: o que você quer fazer, Laura? Ela me disse que não sabia. Então eu tive uma ideia e falei: Laura, se você quiser, eu assumo você e a criança. O que você acha dessa minha ideia maluca? Laura ficou espantada com a minha atitude e disse que não seria justo fazer aquilo comigo e que ela gostava de mim, mas apenas como amigo, e que não ia dar certo inventar uma mentira para esconder outra. Então finalizamos a nossa conversa, mas no fim da noite ela me ligou e perguntou se a proposta ainda estava de pé. Alguns dias depois, iniciamos nosso namoro e ninguém entendeu absolutamente nada, mas precisávamos correr contra o tempo. A barriga de Laura começou a crescer e a mãe dela perguntou o que estava acontecendo. Daí, fomos conversar com os pais dela e falar que a gente queria se casar, que estávamos muito apaixonados e acabamos antecipando tudo, e agora já estava feito. Seu Vicenzo não gostou muito da ideia, porque ele preferia que nós nos casássemos primeiro para depois ter filhos. Assim, evitaria comentários, mas já que aconteceu, tínhamos a bênção dele. Marcamos a data do casamento no cartório, fomos comprando nossas coisas, móveis, enxoval e tudo o que era necessário para uma vida a dois, ou melhor, a três. Embora sabendo que o filho não era meu e que Laura não era tão apaixonada por mim, eu estava muito feliz. Nosso filho nasceu. Henrique veio ao mundo no dia 3 de setembro. Um menino grande, forte e muito saudável, e que todos diziam que ele era a minha cara. E não é mesmo que ele parecia comigo? Depois de 1 ano e pouquinho, Laura decidiu terminar o curso de arquitetura e voltou para a mesma faculdade. Sinceramente, eu não gostei muito da ideia, mas eu precisava confiar e não ficar criando coisas na minha cabeça. Nosso relacionamento era mais baseado em amizade do que em amor entre homem e mulher. E poucas eram as vezes que Laura me deixava tocar, beijar, abraçar aquele corpo que eu tanto desejava. Chegávamos a brigar por isso, e ela jogava na minha cara que eu me casei sabendo da condição, sabendo que ela não me amava. Aquilo me doía, sabe? Mas fazer o quê? Era verdade tudo que ela estava falando. Um dia, do nada, Laura chegou em casa e falou que o pai da criança a procurou, pediu perdão e queria assumir não só a criança, como também
resgatar a relação dos dois. Que relação? Ah, eu fiquei sem chão. Como assim te procurou? Você falou para ele que agora está casada e que tem um homem de verdade que cuida de vocês dois. Eu falei tanta coisa que queria e que não queria. Desabafei. Joguei para fora tudo que estava me machucando. E, sinceramente, eu pensei que Laura fosse me dar razão e ficar do meu lado. Mas não. Laura não pensou 2 vezes. Ela simplesmente fez as malas e voltou para a casa dos pais. Ela estava tão decidida em voltar para o seu professor que não se preocupou em me magoar e não pensou em mim por nenhum segundo. Logo, toda a família ficou sabendo da verdade. O pai dela, seu Vicenzo, ficou inconformado e não queria ver o professor nem pintado de ouro. Laura e seu professor foram morar juntos, mas não durou muito tempo, porque ela acabou descobrindo que ele gostava de sair com as alunas da faculdade e ainda amava a ex-mulher. Eu trabalhava numa outra pizzaria quando Laura me procurou. Ela me pediu perdão e mais uma chance. Ela disse que se arrependeu de tudo o que fez comigo e queria me mostrar o quanto eu valia a pena. As palavras dela eram tão doces que eu quase caí, mas já era tarde. Laura tinha me magoado, me ferido demais. Mesmo eu a amando de verdade, eu optei em não reatar mais nada com ela, nem a amizade. Preferi ficar longe e pedi para que ela não me procurasse mais, já que eu sempre fui apenas uma opção. Isso aconteceu há 2 anos e vi que se tivesse continuado com ela, tinha me magoado ainda mais, porque Laura e o professor viviam uma vida de vai e voltas. Hoje, eu estou começando a sair com uma pessoa. Ela é bem legal e não gosta de ninguém além de mim, o que é bom e me deixa mais tranquilo. Estamos nos conhecendo, é tudo muito recente, mas acredito que do jeito que as coisas estão indo, logo engataremos um relacionamento sério, porque eu sou homem para casar.